Shabbat Shalom a todos vocês presentes a esse sábado, compartilhando, ensinando, trocando informações com o Café da Manhã, com a família Rodrigues, Esdras, Atos e Arão e eu, Edalmo. Estamos aqui, senhor Atos Baruch, Café da Manhã agradável? Sim. Muito bom. Quais são as novidades? O que tem a nos falar referente a esse Shabbat? Shabbat Shalom a todos. O Shabbat está ótimo, agradável. E vamos falar hoje sobre história. Agora chegamos à parte do arco final da história do Brasil, que são os militares, o período militar. Mas a gente tem uma coisa bem no início antes de chegar no período militar. Vamos falar sobre a Guerra Fria. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo acabou se dividindo em suas ideologias, com o capitalismo e o comunismo. Na Rússia, a Revolução Comunista ela tinha surgido em 1911, aí, em 1917, onde assassinou a família Romanov, do Império Russo, e onde adotou o sistema comunista, que foi implantado por Lenin. Lenin, na população russa, ele era visto como um deus, como o pai dos pobres. E o Trotsky e o Stalin eram vistos como papas vermelhos. Tipo assim, todo país comunista naquele período, só era comunista onde o exército russo chegava. Por exemplo, a Polônia. A Polônia, depois da acabação da Guerra Mundial, era no período, eles falavam que qualquer coisa era melhor que o nazismo. Mas depois, quando eles viram o comunismo lá, eles se arrependeram. Também é ruim o nazismo, mas o comunismo às vezes consegue ser tão ruim quanto o nazismo, entende? Aí o Lenin, ele decidiu, ele adotou um plano para que todos os países do leste europeu e da Ásia tivessem governos de comunistas. E os Estados Unidos viu que precisava implantar suas influências, como o símbolo do capitalismo. Os Estados Unidos tinha no mundo como referência de moeda, referência de poder político, de forças armadas. A Rússia também bastante. Naquele período da Guerra Fria, bem no início, o único país que tinha bomba nuclear era os Estados Unidos. A Rússia ainda não tinha desenvolvido. Ela só vai desenvolver anos depois. Então, assim, quando, por exemplo, a Rússia, ela chegava em um país do leste europeu, tomava o poder. Ele não fazia parte da Rússia. Ela colocava um ditador com suas ideias marxistas para comandar aquele país. Ou seja, é como se fosse um dominó. Onde o exército de chega, um país vai caindo, outro vai caindo. É que nem aqui na América Latina, dos países de esquerda. Chega um governante de esquerda que se elege para ser presidente, para o seu país, e vai caindo, um dominó, entende? E os Estados Unidos, com meio dessas tensões todas, ele então começou a espalhar suas ideologias, como o capitalismo. Como na Alemanha Oriental, a Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental e Oriental. O ocidental do lado capitalista e o oriental do lado comunista. Onde teve até o Muro de Berlim, que foi o maior símbolo dessa guerra ideológica. Também teve a Guerra da Coreia, onde divide a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, onde a Coreia do Norte foi tomada pelos russos e a Coreia do Sul tomada pelos americanos. E se você quiser ver como é que está a Coreia do Norte até hoje. Tudo pertence ao Estado, tudo nas mãos do Estado. Agora o capitalismo não. O capitalismo é por empresas, empresários e tal. E como é que é o país de lá? É bem desenvolvido. Não dá pra fazer essa comparação bem. E o mundo todo estava vendo essas guerras. Essa guerra não era exatamente fria. É fria para os Estados Unidos e para a Rússia, mas era um caos intenso no mundo todo que estava vendo essas ideologias. Na Argentina, no Chile, vários países da África, da Ásia, da Europa. Quando também outra coisa, o Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele tinha falado o seguinte: ele foi o primeiro a decretar sobre a cortina de ferro dos países do leste europeu para ter eleições livres. Mas o governo russo não aceitou isso e tomou o poder. E essas influências foram chegando aos poucos. Quando chegou aqui no Brasil, essas influências, teve muitos conflitos. Mas esses conflitos a gente vai terminar semana que vem, tá bem longo. Mas enfim, o comunismo e o capitalismo são duas ideologias que uma destrói a outra e o outro preserva a vida. Então, lute pela liberdade como o capitalismo, por exemplo. Uns falam que é contra, mas é necessário ter o capitalismo porque se provou ser o único sistema não falho, se provou a ser
que preserva a vida, diferente do comunismo que não. Muito obrigado, senhor Atos Baruch, hoje. Você falou bastante. Obrigado pelas informações. Só uma palhinha, senhora Rejane. O que nós precisamos fazer para se manter de pé? Na verdade, é se apegar a ideias que são corretas, porque quando uma ideia é certa, ela se torna irrevogável. Acho que seria isso, né? Muito obrigado pela palhinha que você nos deu. Senhor Yaron, as novidades do mundo secular, de entretenimento, o que você tem a nos falar? Sobre a semana, eu fiquei vendo sobre Marvel de novo. Marvel? Sim, Marvel. Eu também fiquei vendo sobre uma notícia que eu descobri recentemente, que no filme do Doutor Estranho 2, que é o Multiverso da Loucura, no universo 8, acho que era 873 ou 863, que é o universo lá onde está os Illuminati, naquele universo os Vingadores não existem naquele universo mais, eles se aposentaram naquele universo. Eles meio que viraram, os Illuminati meio que virou ditador naquele universo, porque os Vingadores, eles fizeram um contrato naquele universo onde que os Illuminati sejam os novos heróis, os novos Vingadores. Daí, os Illuminati nunca chegaram a falar a respeito dos Vingadores, até que uma certa conclusão chegou que o Charles Xavier, que é o presidente dos X-Men, ele chegou a fazer um acordo com o Tony Stark e o Tony Stark aceitou. Aí ele não foi introduzido no filme porque ele deveria aparecer como um Homem de Ferro Superior, só que não colocaram ele no filme. Daí os Illuminati, eles foram atrás do Doutor Estranho, porque eles viram que o Doutor Estranho é uma ameaça para o universo. E eles viram que em vários universos o Doutor Estranho sempre fazia uma burrada. Ele meio que distorcia a realidade do outro. E é isso. E é isso. Nesse filme Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. o Multiverso da Loucura, ele fala de liberdade? As pessoas lutam pela liberdade? Mais ou menos. Como assim, mais ou menos? É porque tem a vilã, que é a Wanda no filme, ela meio que queria seus filhos. Só que ela viu que isso foi meio que ficar presa em si mesmo, matando vários heróis inocentes. Então, no fundo, todos lutam por uma liberdade, certo? Sim. Obrigado, senhor Yaron, pelo seu comentário, pelo café da manhã. Está agradável? Sim. E a garrafa térmica Sul sempre nos acompanha, né? Muito obrigado aí. Senhor Esdras Vinícius, ninguém quer te ouvir. Senhora Rejane. De graça. E aí? Comentários sobre a Paraxá. Depois eu vou falar com o senhor Esdras Vinícius, porque ele é muito delicado hoje o assunto dele. Bom dia, Shabbat Shalom. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar e se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. A porção da semana, ela é bem complexa, né? Ela, por exemplo, é a porção de número 53. É a penúltima porção do rolo da Torá que a gente vai estar falando hoje. Ela trata de coisas duplas, né? O positivo e o negativo, o homem e a mulher, o sol e a lua, o bem e o mal, o céu e as estrelas. Vai ser essa porção, ela é bem extensa e ela é também um alerta gigantesco para que a gente escolha o que é correto, o que remete à vida, né? Essa porção, Moisés, quando se despede do povo, ele meio que fica com medo de ser esquecido, porque o esquecimento dentro dos ensinos da Torá é uma forma de maldição, né? Você está amaldiçoado quando você é esquecido no meio do povo. E ele tinha esse medo, então ele pedia para não morrer. É dito, né, no Talmud que ele pediu 515 vezes ao Eterno para não morrer, porque ele temia por ser esquecido. Então quando você apronta e as pessoas começam a te desprezar, não valorizar o que você fala, né, sempre te descartando, significa que você está debaixo de uma maldição. Muitas pessoas, né, hoje em dia têm muitos discursos, assim, discursos que promovem
vamos dizer, balbúrdia, ou que promove organização. Então, os discursos eles devem ser colocados de forma coerente, de forma que não venha trazer dúvida para as pessoas. Essa porção ela vai falar dentro do Midrash, dentro do Talmud. Já tem vídeos nossos assim falando sobre o que é Midrash, sobre o que é Talmud. Mas assim, dentro do Talmud explica que quando um justo está andando por seu caminho, a morte não pode tocar nele enquanto ele está dormindo. E também quando está estudando a Torá. Aí nessa historinha conta que Davi, a morte vinha para o anjo da morte, deixar uma coisa explicada sobre o anjo da morte, é um anjo a serviço do Eterno. E ele tem alguns nomes e nós o carregamos todos os dias ao nosso lado. Se chama Yetzirah, que em português quer dizer a nossa inclinação para o mal. Esse é o nosso anjo da morte. Todos os dias ele vai lá no Eterno, relata como que foi o nosso dia, o que a gente aprontou, por que a gente merece ser retirado aqui da Terra, né? Então, quando a gente, antes dele chegar ao Eterno, que é antes do pôr do sol, minutinhos antes do pôr do sol, a gente deve sim se lembrar do Eterno, se lembrar da confusão que a gente causou, das fofocas que a gente promoveu e pedir perdão ao Eterno por a confusão, pela fofoca. Evitar o máximo possível e dormir ou passar, né, uma noite remoendo aquele assunto que foi pesado, aquela fofoca que foi desagradável. É interessante a gente cessar ela, parar, para que o anjo da morte não tenha poder sobre a nossa vida, para que a nossa inclinação para o mal que nos leva à morte fique no lugar que ela deve estar, parada. A gente não deve agitar a nossa inclinação para o mal. E assim, é dito, né, que Davi, quando estudava a Bíblia, ele estudava 22 horas por dia, estudava a Torá. Ele escrevia e ele refletia sobre o Eterno, ele estava sempre em contato com o Eterno, isso já pertinho dele morrer. E o anjo da morte estava já se cansando, porque quando ele não estava dormindo, ele estava estudando a Bíblia. E ele não tinha autorização para tocar no justo Davi, né? Porque Davi estava sempre aos pés do Eterno, né? Se reconciliando, se reaproximando e escrevendo coisas maravilhosas que ele deixou pra gente, que foram os salmos. E teve muitas coisas que Davi deixou além dos salmos, né? E quando o anjo da morte recolhe Davi, ele recolhe Davi sem dor, sem sofrimento e com muita alegria por estar levando esse justo com ele. Foi tipo um prêmio para a morte recolher Davi. Mas assim, a questão toda é que o anjo da morte não é um anjo ruim, não é perverso, não é uma coisa fora do Eterno. O Eterno o criou e o Eterno exige que ele preste serviço para ele. Ele trabalha para o Eterno. Mas a gente pode contornar essa situação sendo uma coisa que eu tenho falado várias e várias vezes, sendo bondosos, sendo pessoas que nos colocamos no lugar do outro, altruístas, generosas, né? Essa é a forma de dar uma enganada na morte, ou então deixar que ela espere um pouco até nos recolher. É isso, essa porção ela trata de muitos outros assuntos, né, referente ao nosso comportamento, nossa educação, forma de sentar, forma de dizer sim, Senhor, pois não, obrigado. Ela traz assim uma revisão da nossa educação diante de qualquer situação. Essa porção é rica, estude a porção, coloque ela em prática, ame o Eterno acima de todas as coisas, cuide da sua família e tenha uma boa vida. No mais, uma boa semana e até a próxima. Uma boa semana, senhora Rejane. Shavua Tov, um ótimo café da manhã para a senhora e o senhor Esdras Vinícius. A semana foi sua, né, Esdras? Olha aí o que aconteceu nessa política brasileira. Bom, shalom para todo mundo. Vamos por partes. Lembra que eu falei semana passada de caos, tiro, muita bomba que saiu por aí? Então, acho que foi pouco. Primeiro, como todo mundo já sabe, né? Segundo turno tá aí, vai ser dia 30. Acho que seja, tá perto já, né? Se a gente pensar que hoje é dia 8, estamos muito perto mesmo. E assim,
essa eleição está prometendo muita coisa, né? Mas vamos por partes. Primeiro, aqui no Rio de Janeiro, o Freixo perdeu, né? Ele não se elegeu para governo do estado, ainda bem, o cara estava tirando foto com o traficante outro dia desse, então que bom que ele não vai governar o estado do Rio. Eu digo isso pela realidade aqui do Rio de Janeiro, que é um caos absoluto. Não é à toa que o apelido do Rio de Janeiro, Brasil afora, é Real de Janeiro. Bom, agora da questão de Lula e Bolsonaro, que é o imbatível segundo turno, né, o segundo turno do século. Bom, a gente tem uma coisa que muito petista tá confessando já, né, tá reconhecendo, que mesmo o Lula eleito, vai ser difícil para ele governar. Por quê? Se a gente pensar aqui no Senado, somente no Senado, esquecendo os estados, os outros governos, né, governo estadual e tal, até na Câmara dos Deputados Federal, a gente tem no Senado Sérgio Moro, que foi eleito, o General Mourão, que foi eleito, a Damares, que foi eleito, o Romário, aqui no Rio, que foi eleito, o Flávio, né, que ainda não passou essa eleição, porque o mandato dele é 8 anos, ou seja, ainda está no Senado. A gente também tem o... Nossa, como é que é o nome dela, meu Deus? A Tereza Cristina, a antiga ministra da Agricultura, Ricardo Salles, ou seja, é um Senado, um senhor Senado, né? A maior parte das cadeiras do Senado é tudo por um lado meio de direita. Todos fizeram faculdade. Bom. Mas assim, eles estão já reconhecendo que mesmo o Lula eleito vai ser um suicídio político para ele. É engraçado no Twitter ver o choro, porque estavam falando: nossa, olha só, gente, mesmo com o nosso grandioso Lula ganhando, o fascismo ganhou e blá blá blá. É cômico, é muito cômico. E bom, tem muita coisa que não está batendo nessa eleição agora, né? Por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, a gente tira, por exemplo, um senador que foi eleito do PL, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele ficou em primeiro lugar, né, lá no Rio Grande do Norte. Ele ganhou, né? Acho que, eu não lembro a contagem exata de votos, mas vamos supor assim, 500 mil votos, né, para esse senador do PL. E o Bolsonaro, ele ganhou nem 100 mil votos no Rio Grande do Norte. Ou seja, qual é o sentido de colocar um senador do Bolsonaro e não colocar o Bolsonaro? A mesma coisa em Minas, né? Colocaram o Zema, que ele ganhou com quase 70%, né, de votos, mas o Bolsonaro ficou só uns pouquinhos de pontos acima do Lula. Ou seja, tem muita coisa que não está batendo, sabe? Muita coisa mesmo que não está batendo nem um pouco, né? E assim, lá em São Paulo, né, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, né? 40 milhões de habitantes, é muita gente. A gente vai ter segundo turno do Haddad, o Andrade, e do Tarcísio, né? E assim, vai ser muito louco, porque primeiro que o segundo turno de lá tá acho que 46% a 31% pro Haddad. Ele deve ganhar, assim, deve levar São Paulo. Mas vai ser muito cômico ver como é que vai se desdobrar esse futuro, né? E ainda tem um detalhe de que agora começou a era grandiosa das fake news eleitorais, ainda mais em estados tipo aqui no Rio, que não vai ter segundo turno para governo do estado, somente para governo federal. Aí que você vai ver de tudo, já estão falando que o Bolsonaro é canibal. Não é brincadeira, realmente estão. Assim, tá engraçado, mas é aquilo, se é pra matéria de fake news, que teve até CPI naquela época e tal, por que não ensinar esse povo a fazer uma fake news de verdade, né? Porque, tipo, as fake news deles é uma coisa muito bizarra, é o que o Bolsonaro é maçom, é que ele é canibal, como se a maçonaria fosse uma coisa ruim. Como se a maçonaria fosse ruim, tipo, oh, nossa, o fim do mundo. Não. É muito cômico. É muito cômico o que vai acontecer nesse segundo turno. E assim, até dia 30 a gente vai ver de todas as bizarrices possíveis que vocês imaginarem. Mas se vai. Podem ficar preparados para cada dia que se passa ter uma melhor do que a outra. Mas uma coisa muito boa também, o eleitorado do Lula não ajuda ele nem um pouco. Tipo uma matéria que saiu, acho que anteontem, ou foi ontem, não estou lembrando agora, de uma jornalista, né, que ela falou o seguinte: cresce o número de atropelamentos a assaltantes. Essa prática deve ser punida? Aí, ou seja, esse assunto específico não ajuda, nem um pouco. Você fala isso para o cara que foi assaltado agora há pouco, né, perdeu o carro, e mostra a matéria do eleitor do Lula falando isso, não vai dar certo.
Assim como também tem satanista apoiando o Lula, né? Declarado, né? Chorando agora. Agora foi chorando porque o STF censurou, ou seja, tá cômico. Eu já falei, esse segundo turno vai ser engraçado, vai ser louco, vai ser triste, vai ser feliz e vai ser tudo ao mesmo tempo. Vai ser um combo de emoções nesse mês. Esperemos. Vamos ver o que vai dar no final das contas. E é isso. Dia 30 estaremos aí novamente. Perfeitamente, senhor Wellington. Muito obrigado pelo café da manhã. A essa família Rodrigues, darei uma palavrinha com os senhores. E vocês também façam um café da manhã na casa de vocês, para compartilhar ideias com a família. Aguarde um momento. Um ótimo café da manhã mais uma vez. Serei muito breve. Minha família fala muito, não é verdade? Pois é. Tivemos as eleições aí, referente ao nosso presidente da República, né? E foi para o segundo turno, as eleições. É aquela história que eu comentei com os senhores sobre Jó, né? Jó, ele tem um relato em outros arquivos, em outros livros, em que Jó vivia na época egípcia juntamente com a época de Moisés. E na época em que estava sendo feito a seleção, a avaliação, o que iríamos fazer com as crianças que estavam crescendo, as crianças hebreias no Egito, foi feita uma eleição, tá? Já contei essa história uma vez, estou repetindo. E essa eleição, Jó fazia parte desse conselho. E na hora de fazer a votação, o voto Minerva, ele preferiu se abster. Ele se calou e foi dado ganho a votação em pegar as crianças e jogar no Rio Nilo. Dali, depois que houve a justiça, houve a execução. E no momento em que houve essa execução, as crianças foram mortas. Pois é, nós estamos passando por um momento bem similar. Estamos vivendo as eleições. A questão aqui não é quem é que vota em A ou B, mas quem é que deixa de votar. Se você é uma pessoa que tem envolvimento com a Bíblia, é um cristão. Se você é um judeu que tem envolvimento com o Torá, monoteísta, se você é uma pessoa que é envolvida com leis, conhece a questão da Constituição, você sabe que o seu voto é importante. Os países da América do Sul, todos eles tiveram a esquerda ganha, porque o pessoal da direita, Europa também, França, preferiu se abster. Depois não adianta quebrar carro, não adianta quebrar onda, ficar triste, chateado. Então, não abra mão daquilo que o Eterno te deu, a capacidade de poder votar e escolher. Escolha bem, tá? Escolha com consciência, você tem um país. Não escolha pensando na sua barriga, no que você vai vestir hoje. Escolha olhando para o seu filho e para a sua filha, para a sua família, porque é a sua família que vai cuidar de você quando você ficar velhinho. Então, pense nessas coisas com muita cautela, tá? Eu digo que o povo tem essa capacidade hoje de fazer uma escolha sensata. Referente a Torá, Taná, ela fala sobre liberdade. Taná fala o tempo todo sobre lutar pela liberdade. Você não vai ganhar a sua liberdade com a paz, você vai ganhar a sua liberdade com a guerra. A todos vocês, um ótimo Shabbat, um bom café da manhã e um Shalom.